Continua o Alter Rebbe com sua explicação do significado mais místico e profundo do dia do Shabat. E nós vimos também a explicação mística, racídica, do porquê do Shabat ter sido entregue, ter sido dado a mitzvah do Shabat, especificamente a Bnei Israel, aos filhos de Israel, ao povo de Israel. Então nós vimos assim como Am Israel, o povo de Israel, é portador de uma alma sagrada, que essa alma sagrada deriva do pensamento divino, por assim dizer. E diferente do que ocorre com todo o resto, todo o demais da criação, que nós vimos que toda a criação surgiu a partir da fala de Deus, os pronunciamentos, os 10 pronunciamentos, das 10 asserções, que elas representam e contêm as 10 sefirot, etc. E assim como a fala é a expressão externa do ser, como ele se dirige a quem está fora, em contraste com o pensamento, que o pensamento representa mais a parte interna do ser, representa o seu âmago, a forma da pessoa se comunicar consigo mesma. Por isso, uma vez que as almas de Israel são derivadas desse nível chamado pensamento, por isso também o dia do Shabat, que representa essa elevação do mundo a um ponto transcendental, onde a luz divina ela deixa de estar limitada, a luz divina, a energia divina que traz existência ao mundo, ela deixa de estar limitada nos padrões da natureza, nos padrões convencionais que prevalecem nos 6 dias da semana, e se eleva acima do mundo, acima do universo, a esse nível chamado pensamento divino. Por isso está associado, isso está alinhado, isso combina com a fonte das almas de Israel, que também derivam do chamado pensamento divino, do âmago da divindade. Voltando às palavras do Alter Rebbe, Shebechinat Madrigat Israel Gavoa Meod Nale Mibchinat Itpashtut Chitzoniut Malchuto Yitbarach. Então ele nos fala que de fato existe esse nível espiritual, essa categoria espiritual presente na alma de Israel, que está acima de toda a luz divina que irradia pelo universo, uma vez que a luz divina que está presente no universo de forma normal, convencional, ela é derivada apenas de uma propagação externa, por assim chamar, superficial, da divindade, do atributo de Malchut, de soberania divina. Diferente disso, as almas de Israel estão ligadas a um plano chamado metaforicamente de pensamento, que ele indica a parte mais profunda, íntima, integrada com o ser divino. Então, isso está associado, isso combina com o conceito de Shabat, conforme nós estamos vendo, conforme está nos sendo explicado aqui durante essa explanação, durante esse mamar, esse discurso racídico do Alter Rebbe que estamos estudando. Mar prossegue o Alter Rebbe e nos diz, por isso foi dito na Torá, Veshamru bnei Israel et ha-Shabat, irão guardar os filhos de Israel o Shabat. Como nós falamos que o Shabat foi entregue apenas para os filhos de Israel, apenas para os Yehudim. Um goi não precisa e nem deve guardar o Shabat. Até de certa forma, de acordo com a Halachá, é proibido que ele guarde o Shabat, observe o Shabat com todos os seus detalhes, como é prescrito para o povo de Israel. Então, de qualquer forma, o versículo bíblico diz, Veshamru bnei Israel et ha-Shabat, que os filhos de Israel deverão guardar o Shabat. Então, em geral, nós sabemos que nos 10 mandamentos aparece a mitzvah do Shabat como quarto dos 10 mandamentos, com uma variação, porque os 10 mandamentos eles constam na Torá 2 vezes, uma vez no livro de Êxodo e outra vez no último livro de Deuteronômio. Os 10 mandamentos são os mesmos, são os mesmos 10 mandamentos em ambas as passagens, porém há algumas nuances, há algumas variações da forma que foi escrito na Torá, da forma que consta o versículo na Torá. Cada um dos versículos há pequenas variações, mudanças nos verbos ou, enfim, mudanças gramaticais
entre a versão que consta na primeira vez na Torá e a versão que aparece pela segunda vez. Então é sabido que em relação ao Shabat, na primeira vez consta nos 10 mandamentos, Zachor et Yom HaShabbat lekadesho, lembre-se do dia do Shabat para santificá-lo, enquanto que na segunda versão, na segunda vez, consta um outro verbo, Shamor et Yom HaShabbat lekadesho, guarde, observe, guarde o dia do Shabat para santificá-lo. E como dizem os nossos sábios, que na realidade, quando houve a revelação divina no Monte Sinai para todo o povo de Israel, na presença de todos os judeus, milhões de pessoas, então, Zachor veshamor bedibur echad nemaru, essas duas palavras, esses dois verbos, lembre-se e guarde, foram ditas em uníssono, foram ditas simultaneamente por Deus. Isso é uma coisa que apenas Deus é capaz de fazer acontecer, mas de qualquer forma elas indicam dois níveis de observância do Shabat, dois aspectos de observância. Em geral, os nossos sábios associam mais o lembre-se do dia do Shabat para santificá-lo com os preceitos positivos, fazer o Kiddush, honrar o Shabat com roupas especiais, com manjares especiais, com reza, etc., com prazer, regozijo. Já o verbo Shamor et Yom HaShabbat lekadesho, guarde o dia do Shabat, está mais associado às proibições vigentes no dia do Shabat. Portanto, guardar o dia do Shabat significaria se abster de trabalho, se abster dos negócios, se abster de trabalhos criativos, dos trabalhos proibitivos no Shabat. Isso seria o guardar o Shabat. Mas aqui o Alter Rebbe está nos trazendo um significado místico mais profundo, ele está nos trazendo uma explicação espiritual, como nós vamos ver a seguir, e ele nos diz que o sentido profundo do versículo bíblico e guardarão os filhos de Israel o Shabat, significa leitkadesh bikdushato yitbarach, significa que irão se santificar na santidade divina ou pela santidade, através da santidade divina. Por isso também está nos explicando o Alter Rebbe que a santidade do Shabat, o que significa a santidade do Shabat? Como nós estamos vendo uma revelação mais intensa da luz divina, uma presença mais evidente da energia divina vitalizante sobre o mundo. Em outras palavras, no dia do Shabat, no universo, se revela a parte mais profunda do Deus infinito. Isso está intimamente ligado, associado às almas de Israel. Uma vez que elas estão enraizadas, como nós vimos, explicamos, na parte mais íntima, no âmago da divindade, do infinito. Então, esse viria a ser o significado mais profundo do versículo bíblico que vimos, que nos diz: e guardarão os filhos de Israel o Shabat. Então, aqui o guardarão significa não só observar ou cumprir os preceitos proibitivos, etc., mas sim guardar, no sentido literal, como quando lhe é concedido um presente, uma dádiva lhe é dada, não é uma coisa muito preciosa. Então, se diz: guarde bem isso, cuide bem disso. Então, aqui, nesse mesmo sentido, nos diz o Alter Rebbe, o que significa guardarão os filhos de Israel o Shabat, que o povo de Israel consegue guardar o Shabat, o que significa reter dentro de si o Shabat, que eles têm a força, a habilidade de guardar a santidade do Shabat dentro de si. Em outras palavras, absorver essa luz divina especial, internalizar essa energia superior presente no dia do Shabat, conseguindo guardar isso, reter, guardar isso dentro de si, de forma tal que isso acaba os santificando. No momento que eles retêm, guardam a Kedushá, a santidade dentro de si, eles próprios também se santificam através dessa luz, dessa santidade especial que ilumina, que brilha no dia do Shabat. Nos diz o Alter Rebbe, dessa forma também vai se concretizar o versículo bíblico que diz: Liot Shabbat la Hashem Elokecha, que seja Shabbat, seja um Shabbat, através da observância do dia do Shabbat. Então, com isso, nós estaremos consagrando esse dia de forma tal que seja um Shabbat para Hashem, para Deus, o teu Deus. Assim diz o versículo bíblico, assim consta na Torá. Nos explica o Alter Rebbe aqui mais uma vez qual o significado místico profundo disso. Shabbat la Hashem Elokecha, Shabbat para Deus, o teu Deus.
Então ele nos diz que isso se refere à observância do Shabat, ou guardar o Shabat, no sentido que explicamos pela pessoa. Ou seja, a pessoa deve chegar a um nível tal que ela guarda o Shabat, ela consegue reter a santidade do Shabat dentro de si, e dessa forma irá se concretizar o versículo que diz: será um Shabat Lashem Elokecha, será um Shabat para Deus, o teu Deus. O que significa o teu Deus? Deus, o teu Deus, a tua divindade e a divindade que está dentro de ti. Deus, o teu Deus, ou seja, que Deus será teu. Em outras palavras, você conseguirá trazer, sentir e vivenciar Deus, divindade, dentro de você mesmo. Então esse é o conceito místico profundo de guardar o Shabat. Significa que a santidade divina, que brilha e ilumina, se faz presente, se revela no dia do Shabat, que ela habite, que ela paire sobre a pessoa dentro da sua alma, de forma tal que a pessoa sinta que Deus é teu Deus, que o Deus está dentro dela, dentro de ti, né? A tua divindade é divindade dentro de ti, já que a pessoa se santificou, se elevou também, com isso ela sente e vivencia essa luz divina dentro de si. O Rtiv continua explicando o sentido místico dos versículos na Torá. O Alter Rebbe, de acordo com essa colocação que ele nos fez, isso, seguindo a mesma linha, ele diz: podemos entender o sentido mais profundo de todos esses versículos na Torá que tratam do Shabat. Outro versículo adiante na Torá está escrito: Beini uben bnei Israel othi. Deus fala que entre mim e os filhos de Israel, o dia do Shabat se constituirá num sinal de uma aliança, sinal de um pacto entre eu e os filhos de Israel. Interessante que o Midrash nos diz o que significa Beini uben bnei Israel, entre mim, assim fala Deus, entre eu e os filhos de Israel. Klomar, kamoni kmohem kebeachol, como se Deus estivesse dizendo, se equiparando, se colocando no mesmo nível, entre eu e eles. Não é? O que ocorre comigo irá ocorrer com eles também, por assim dizer. Então ele nos diz, o Alter Rebbe, que esse seria o significado dessa frase bíblica, que através da dádiva do Shabat, no momento que Deus nos deu o Shabat para os filhos de Israel, ele se torna um sinal do que indica o vínculo íntimo e profundo que existe entre Deus e Israel. Como ele diz, Kamoni kmohem kveachol, por assim dizer, eu como eles, eles como eu. E o que indica, o que leva a essa conclusão que esse vínculo é profundo, conforme a gente explicou, o conceito do Shabat está relacionado com uma revelação da luz infinita de Deus, uma luz superior ao universo, que transcende as criaturas. E apenas as almas de Israel, que cumprem a Torá, que praticam as mitzvot, que realizam toda essa missão que lhes foi incumbida, apenas as almas de Israel, elas são capazes, estão habilitadas de conter e reter e guardar essa revelação divina dentro de si, uma vez que elas estão enraizadas nesse nível superior, transcendental, acima do universo. Então o próprio fato de Israel, dos filhos de Israel estarem guardando o Shabat, guardando, como nós falamos, retendo, guardando dentro de si, isso já indica, isso já é um sinal, na linguagem do outro versículo bíblico, entre eu, assim fala Deus, entre eu e os filhos de Israel. Ou seja, da unificação, do poder de Bnei Israel, de transcenderem, se elevarem ao plano supraterrestre, acima das limitações do universo, até o ponto que a Kadosh Baruch Hu, até o ponto que Deus mesmo diz sobre os filhos de Israel, que nós estamos nisso alinhados e integrados. E a partir disso também nós vamos entender porque a Torá divide, ou como a Torá
separa a nossa atuação, mesmo do povo de Israel, nos 6 dias de semana, em relação à nossa postura e atuação no dia do Shabat.